Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de uma das histórias mais legais da história da Fórmula 1, que é a equipe Brown, né? A Brown GP foi uma equipe de Fórmula 1 que correu apenas na temporada de 2009, né? E foi campeã de pilotos e construtores, né? Comprando a infraestrutura remanescente da Honda por €1, que é uma história legal de se entender, e é claro, depois sendo vendida para a Mercedes, né? O Ross Brown vendeu a equipe para a Mercedes, e a Mercedes desde então aí tem a sua equipe na Fórmula 1, que a partir de 2014 passaria a ser uma das principais equipes da categoria, deixando de ser uma equipe médio escalão. Em 2013 já começava a figurar um pouco mais entre os primeiros colocados, mas só foi realmente virar protagonista de verdade de 2014 para frente. Mas uma história interessante, né? Porque a gente fala muito sobre a Fórmula 1 aqui, a gente fala dos feitos dos pilotos, né? Que são uma coisa assim, legal de falar dos gênios como Schumacher, o Alonso, Ayrton Senna, né? O Lewis Hamilton atualmente, o próprio Max Verstappen, Prost. Vou ficar aqui o dia todo falando das grandes lendas, mas há uma coisa muito legal de se comentar, é quando as equipes, né, que mais pobres fazem algo extraordinário, né? Mesmo que haja muitas controvérsias, né? Por exemplo, acusam o Ross Brown de ter um conhecimento prévio do regulamento para que ele conseguisse dar o pulo do gato antes, né? Tem muitas acusações que recaíram lá sobre o Ross Brown para tentar entender como a Brown fez o melhor carro de 2009, né? Mas é muito interessante ver isso, né? Porque é uma história que chama atenção, né? A Brown, que herdou a equipe que fez o pior carro de 2008, se eu considero que o carro da Force India em 2008 era apenas a Spiker de 2007, eles compraram a equipe, não fizeram um carro novo porque o regulamento de 2008 já ia ser terminado, ia ser um novo regulamento técnico em 2009, então não valia a pena uma equipe com pouco dinheiro investir na evolução de um carro que não estaria no ano seguinte. Então assim, a gente tem a Honda que fez aquele carro desastroso em 2008, desastroso em 2007, né? E como uma equipe que estava com uma base tão problemática, tantos problemas, em 2009 faz aquele carro extraordinário, né? Porque chama muita atenção, né? Mesmo com mudanças de regulamento, é raro a gente ver um salto desse, da equipe sair do pior para o melhor. Mas é uma das graças da Fórmula 1, né? Uma das poucas coisas boas desse regulamento de 2009, que eu odeio, eu abomino. Nossa, eu tenho um ódio daquele regulamento, né? Porque eu adorava os carros de 2008 e eles destruíram para mim os melhores carros da Fórmula 1 para fazer os carros que daí em diante uma evolução do outro, que acabou, ao meu ver, ela colaborou, né, para que a gente tivesse menos variabilidade aerodinâmica, né, o conceito fosse mais burocrático e isso impedisse soluções diferentes. E é claro, a gente teve que a Fórmula 1 ficou mais espaçada a distância entre as equipes, né? E isso, é claro, acho que é potencializado pelo fato de que hoje se testa muito menos do que antes, né? Você tinha teste em pista, isso foi responsável também para ajudar a Brown. Eu acho que se dependesse só de túnel de vento, a Brown não teria tanto sucesso quanto teve testando o carro em pista, né? O próprio Barrichello fala, né, que quando testou o carro pela primeira vez, sabia que vinha coisas muito boas para a temporada seguinte, né? Mas assim, explicando a Honda, né, vale lembrar que a Honda sempre foi uma grande bagunça na Fórmula 1, a equipe nos anos 2000, e ela teve carros bons no período. 2003, Jenson Button foi o terceiro lugar no campeonato, né? Em 2005, né, o carro teve seus momentos também. Em 2006 ganhou corrida com o Button na Hungria, né, uma das corridas mais legais da história da Fórmula 1, né? E assim, a gente teve uma equipe que na época era gerida pela BAR, né, que era uma divisão inglesa, né? A Honda era gerida, né, a equipe Honda, por essa BAR. Aí a Honda assumiu tudo em 2007, fez aquele carro cafona, né, com a pintura do mundo, né, uma das coisas mais feias que a Fórmula 1 já teve, né? E o carro foi um desastre, né? Inclusive, vale lembrar, a Honda tinha uma equipe B, que vocês devem lembrar, Super Aguri, né? Em 2007 o carro da Super Aguri era melhor que o carro da Honda. Isso é inaceitável pelo lado da Honda ter que colocar mais investimento da equipe principal e a base do carro de 2007 ser um bom carro em 2006. O carro da Honda em 2006 era bom, mas eles literalmente transformaram um carro bom num carro ruim. E a gente teve o fato que em 2008 veio aquele carro lá, né, que é até difícil de descrever aquele carro de 2008. Teve um pódio do Barrichello na Inglaterra, mas de resto um desastre, né? A pintura, ela me divide um pouco, né? Porque teve mais branco, mas ainda tinha a parada cafona do mundo, né? Mas as orelhas de Dumbo, né? Vocês pesquisem essas asas. Olha que atentado à aerodinâmica visual. Pode até ser eficiente aerodinâmico, não sei. Pode não ser porque o carro era ruim, mas a questão é que era feio de doer aquele negócio. Era inacreditável. Naquele cano que tinha carros lindos como a Ferrari, a McLaren MP4 23, F2008, aquela BMW linda pra dedé, tinha aquele carro horrível da Honda, e a Honda teve um ódio tão grande da Fórmula 1 dos carros que estavam fazendo, que ela vendeu absolutamente tudo por €1.
Isso mesmo, a equipe Honda e todos os seus carros, inclusive os carros antigos. Se a gente parar, se você pesquisar fotos, tem a Honda de 2006 com a pintura da Mercedes, já que a Brown virou Mercedes. A Mercedes pintou esses carros da Honda porque usa em alguns eventos, né? Eles venderam tudo por €1 ao Ross Braun. É uma coisa até que me chama atenção, eles não quiseram nem os carros para colocar no museu, a não ser que esteja lá no museu da Honda o carro da vitória do Jenson Button. Mereceria, né? Porque é um carro de uma vitória sensacional, é a primeira vitória do Button na Fórmula 1. Então assim, a gente teve todo esse evento com uma equipe comprada por €1, né? Chega até a ser cômico, né? Porque a Honda olha para isso, como é que deve ser a expressão facial da Honda olhando vender a equipe por €1? Aí a equipe que eles venderam, né, é campeã no ano seguinte, ganhando tantas corridas, né? Deve dar aquela cara do Capitão Pátria lá no cinema, né? Essa deve ser a expressão dos dirigentes da Honda olhando, né, o fato de que o Ross Braun conseguiu transformar aquela equipe totalmente bagunçada em campeão mundial naquela temporada em 2009. Mudança de regulamento, né, vai lembrar o que mudou, né, para muita gente que não conhece. Foi uma simplificação aerodinâmica enorme, pneus deixariam de ser raiados para serem slicks, né? E a gente teve também mudanças também em questões de cares, né? A gente teve mudança também em questão de ajuste de asa, podia ser feito no volante o ajuste da asa do bico, né? Foi uma coisa que deu muito problema e muitas dessas coisas foram abandonadas com o passar do tempo. O cares no final da temporada era só a McLaren e a Ferrari que usavam. Em 2010 ninguém usou, aí em 2011 todas as equipes tinham cares, né? E assim, tivemos todas essas questões, né? E a questão principal era, com a mudança aerodinâmica, né? Como você tinha basicamente começar o carro todo do zero, você tinha que arrumar um jeito de gerar downforce, sem todas aquelas asas, você teria que arrumar um jeito diferente de gerar downforce, e a Honda Brown, quer dizer, né, dá até confundir muita coisa para lembrar, a Brown, ela deu o pulo do gato, né? Porque quando você tenta fazer algo revolucionário, né, algo que ninguém estava apostando, a gente tem a Williams de 2004, o bico de morsa, que eu adorava, esteticamente é lindo, teve a Mercedes ano passado com os Zero Pods, é o pulo do gato, mas vai ser o quê? O difusor duplo da Brown, né, que foi aquela coisa, ou vai ser o bico da Williams, o bico de morsa? O Mercedes foi mais bico de morsa, só ganhou uma corrida. Agora, aquele difusor duplo foi uma ideia muito interessante, era uma asa, né, que ficava embaixo do aerofólio traseiro, né, e assim, essa asa acho que ela ficava entre o assoalho, né, ela se juntava do assoalho com a parte da carroceria de fora, né, a carenagem de fora, e o ar vinha, né, pela parte de baixo do carro e gerava um grande downforce na parte traseira, né. Isso fez o carro muito mais eficiente, né, aerodinamicamente falando, e assim, foi muito no início do ano, né, porque a gente está falando de uma equipe que tinha pouco orçamento. A Brown é uma equipe pobre, gente, eles começaram o ano sem patrocínios nenhum no carro, né, era uma coisa assim que chamava atenção. E era até bonito, aquele carro branco, com aquela tinta marca-texto ali, mas assim, a Brown começou o ano com um pulo do gato, vencendo 6 das primeiras 7 corridas, todas as vitórias de Jenson Button, né, e assim, né, é aquela história, né, é o ano que o Barrichello podia ser campeão, né, tinha todas as oportunidades para ser campeão, né, ele não tinha mais o Schumacher como companheiro, óbvio, Jenson Button um baita piloto, né, eu acho que muito injustiçado, pilotava demais na chuva, mas assim, o Barrichello se quisesse ser campeão naquele ano, porque assim, eu entendo ele perder pro Schumacher, né, porque ganhar do Schumacher não é fácil, mas o Button, pelo amor, né, dava para pelo menos tentar fazer um pouco mais de pressão, e ele só foi realmente andar melhor que o Button depois que o carro da Brown deixou de ser o melhor do grid, porque com o passar do tempo, a gente tinha um gênio aerodinâmico, o Ross Braun era muito inteligente, mas não dá para comparar o cara a Adrian Newey, e o Newey, ele entendeu o regulamento muito bem, e depois a gente viu a Red Bull crescendo muito no campeonato, não à toa, o Mark Webber e o Sebastian Vettel foram maiores ameaças para o Button durante uma parte do campeonato do que propriamente o Rubens Barrichello, né? O Barrichello conseguiu ter uma fase boa no final, chegou no Brasil, tinha toda aquela coisa, né? Era pole, o Button em 14º, aí o Button chega em quinto e o Barrichello em 8º, né? Essa corrida me deixou muito irritado, mas foi até que a Brown conseguiu 8 vitórias naquele ano, Jenson Button conquistaria seu primeiro e único título na Fórmula 1 e eles conquistariam o Mundial de Construtores, né? Porém, né, já era um indício que seria um ano mais difícil para 2010, já que o carro não era melhor, né? A Red Bull já mostrava muita força para 2010, Ferrari e McLaren tinham a tendência de crescer muito como cresceram, e assim, a Mercedes acabou com tendo aquele plano, né, de retornar à Fórmula 1, né, já estavam pensando nisso há tanto tempo, inclusive era para fazer lá na década de 93 com a Sauber, resolveram aproveitar a base da Brown, comprar a equipe do Ross Braun e fizeram a equipe, chamaram o Nico Rosberg e o Michael Schumacher, fizeram a equipe basicamente toda alemã nos pilotos e
Assim, demorou para engatilhar, o carro de 2010 até ok, até porque ele era uma herança de um carro interessante, mas o carro de 2011 deixou muito a desejar, 2012 também, apesar da vitória na China. E assim, em 2013, quando começou a acertar, porque chamaram o Aldo Costa para projetar o carro, ele era um baita projetista, e aí de 2014 para frente a Mercedes realmente, a partir dos motores híbridos, onde eles também deram um pulo do gato com a unidade motriz deles, eles começaram a dominar a Fórmula 1. Então assim, é uma história legal, uma história interessante, é uma história de uma equipe que com poucos recursos teve uma ideia brilhante e conseguiu sobrepujar grandes projetistas, grandes equipes e grandes orçamentos. Acho uma das histórias mais legais da Fórmula 1. E assim, por mais que haja, assim, sim, chance de o Ross Brown saber de furos de regulamento antes, né, das outras equipes, né, de já ter uma ideia prévia do que era isso, até porque ele sempre foi um cara muito forte nos bastidores da FIA, né, eu acho que não dá para tirar o mérito da equipe. Foi uma das histórias mais interessantes da Fórmula 1 e foi o carro que deu as últimas vitórias do Brasil na categoria, né, o Barrichello ganhando o Grande Prêmio da Europa no circuito de rua de Valência, saudade desse circuito inclusive, e é claro, a última vitória do Brasil na Fórmula 1 em 2009, no Grande Prêmio da Itália, Rubens Barrichello, e a última dobradinha da Brown, né? A Brown fez a última dobradinha, né? O Barrichello ganhou e o Jenson Button chegou em segundo naquela corrida. Então, assim, esse era o vídeo que eu queria falar aqui sobre a Brown. Eu pretendo fazer outros vídeos. Tem um vídeo que eu quero fazer sobre a Force India, sobre o Didi, o perigo vivo, né? O cara realmente, assim, o Galvão definiu ele, assim, perfeitamente naquele Grande Prêmio de Imola, né? Então, eu vou fazer outros vídeos aqui no canal. Eu espero contar com a presença de todos vocês. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.